Olá, eu sou a professora Flávia, vou estar acompanhando com vocês sobre o processo de adoecer. Espero que vocês gostem. Boa aula! Disciplina Cuidado da Enfermagem com relação aos pacientes oncológicos. Disciplina Processo de adoecer. Tópico 3. Hoje nós estaremos falando sobre o processo de adoecer. O que seria ele? Do que se trata? Por fim, adoecer é uma perturbação, interrupção, uma sensação ou algum distúrbio de funções e sistemas ou órgãos do nosso corpo, ou seja, a ausência de saúde, como nós falamos nos tópicos anteriores. Mas doença não é apenas ausência de saúde, e sim alguma questão que não esteja em equilíbrio pode estar provocando alguma disfunção. Quando nós falamos em perturbação ou interrupção, nós estamos perturbando aquele momento que nós estávamos levando a vida, assim como nós teremos que interromper muitas das coisas. E isso causa uma sensação de impotência. Do que nós podemos fazer com relação a isso? Muito depende de qual é o tipo de doença. Tem coisas que nós podemos fazer e contribuir, há outras que nós dependemos de outras pessoas e de outros mecanismos. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma coisa que nós podemos estar cuidando, com alimentação, com atividade física, enfim, nós podemos fazer coisas para ajudar a doença. Quando nós temos câncer e temos que fazer quimioterapia, nós dependemos de outras pessoas para estarem executando este trabalho. Por isso que nós falamos no módulo anterior a relação paciente-equipe, do quão importante é, porque nós precisamos entender também que os nossos pacientes eles estarão ansiosos e gostariam de ser sempre a prioridade daquele funcionário, o que nós sabemos que se torna isso impossível, principalmente em um hospital. Como já mencionado, o processo de adoecimento ele pode estar relacionado tanto no físico quanto em questões emocionais. Mas nós aqui na aula também estaremos falando sobre as doenças psicossomáticas. Vocês já ouviram falar a respeito delas? Se já, segurem um pouquinho que a gente já fala a respeito. Qual a diferença entre doença e adoecimento? Já pensaram? Doença é quando nós temos o início da doença, o percurso dela, a reincidência e o episódico. Ou seja, a doença nós temos um início, um meio e um fim. Já o adoecimento é de que maneira que o paciente leva essa doença. De uma maneira mais tranquila ou de uma maneira mais perturbada, entre aspas. Quando nós falamos em adoecimento, nós temos que ter em mente que nós vamos estar falando sobre os sentimentos e emoções que aquela doença pode estar desencadeando no nosso paciente. Como já mencionado, nós passamos sempre por um processo de luto. Não só luto pela morte, né? Quando alguém morre a gente sofre por um luto, mas também um luto por qualquer tipo de perda. Então, perda de um emprego, perda de um relacionamento, perda não, né? O fim de um relacionamento, seja de amoroso ou de amizade, enfim, qualquer perda. E aqui na doença não é diferente, pois as pessoas sofrem o luto pela perda da saúde, sofrem pelo luto da perda da condição de uma vida melhor. O vida melhor que eu me refiro é eu não precisar me limitar a certas coisas que eu fazia antigamente por causa de alguma doença. Como já falado, luto seria uma superação da perda. Quando se fala em superação da perda, não está se falando exatamente sobre morte, e sim qualquer perda que nós passamos pelo decorrer da vida. Ou seja, o medo pela perda da própria vida.
Quando a gente fala perda da própria vida, se remete assim, mas eu não morri. Naquele momento, não é uma questão de morte, de fato. É uma questão do que morreu dentro de você. Quando nós estamos doentes, não passa coisas boas pela mente. Só passa pelas coisas que nós estaremos perdendo, deixando de fazer, deixando de usufruir. Por isso é que nós passamos por esse processo de luto, que nós chamamos também de elaboração, onde é o momento onde nós vamos estar colocando os nossos pensamentos no lugar para podermos assim reiniciarmos um novo processo. Porém, nós não só temos um luto normal, como também nós temos um luto patológico. O luto normal é aquele que geralmente dura de 6 meses a 2 anos no máximo. Aquele luto que a pessoa vai ficar triste, vai ter os seus momentos de depressão, os seus momentos de isolamento, mas isso não traz uma situação que venha prejudicar a sua saúde, tanto física quanto emocional. Quando o luto deixa de ser normal, ele passa a ser patológico no quesito a pessoa acaba adquirindo uma doença. E para isso, não só aquele tempo para a elaboração será necessário, nós precisaremos estar oferecendo outros tipos de cuidados, outros tipos de tratamento. Por isso é importante a gente estar sempre atento aos nossos pacientes e seus familiares, porque se o familiar ele está passando por um processo de luto, nós já temos que nos atentar para que nós consigamos fazer com que o familiar, de alguma forma, não venha prejudicar o percurso do paciente. Pois a família está diretamente interligada. Então, o que o familiar sente, ele não pode deixar transparecer para o paciente, porque se me transparece que está triste, que está com, entre aspas, com cara de derrota, o paciente vai se sentir assim e ele vai, de certa forma, se entregar. Por mais que nós saibamos assim, que o nosso paciente não tem nada a ver se ele se entregar ou não faz diferença, porque o tratamento é químico ou radioterápico, enfim. Nós sabemos que a disposição, o ânimo, a credibilidade do nosso paciente faz diferença. Por quê? Quanto mais lúcido eu estou, quanto mais confiante eu estou, mais eu me empenho para fazer aquele tratamento. De uma certa forma, o corpo atende aos pedidos emocionais. Então, de certa forma, ou melhor dizendo, o nosso emocional é o comando do nosso corpo. Retornando à diferença entre doença e adoecimento, quando eu falo em doença, eu estou me referindo que é uma apresentação sistêmica, seja ela uma questão física ou emocional ou mental. Já o adoecimento é um processo de experiência pessoal, ou seja, cada pessoa vai possuir uma maneira diferente de lidar com aquela situação. Há duas características com relação à doença. Nós temos as doenças que podem ser divididas entre as que têm um início agudo e aquelas com início gradual, as quais apresentam uma forma de estresse para um indivíduo ou a família diferente daquela que ocorre numa crise súbita. Ou seja, toda doença que tem um início, nós temos aquela fase de espera de resultado de exame. E muitas vezes essa espera é mais angustiante do que a doença em si. É muito mais fácil, entre aspas, de lidar com a doença súbita, pois nós não temos aquele processo de espera, processo de luto antecipado. E também, por fim, nós temos o terceiro tipo ali de doença, que é o episódico, ou reincidente, que fala sobre o aspecto característico, que é um curso de doença que faz uma alternação de períodos estáveis de duração variadas, caracterizando por um baixo nível ou ausência de sintomas, com períodos de exacerbação. Falando de uma forma mais clara, esse terceiro tipo de doença, o reincidente, é aquele que eu tenho uma doença, mas ele vai apresentar vários
momentos de cura, vários momentos de estabilidade, e de repente ele tem um episódio, uma crise, e que vem apresentar os sintomas ali por alguns dias, semanas, enfim. Nós temos esses 3 tipos de doença. Dando sequência, nós definimos o luto como normal ou patológico, que vem a contribuir para o adoecer. Quando eu falo em adoecer, vem a palavra dor. E quando nós falamos em dor, nós costumamos julgar a dor do outro pela dor que nós sentimos. Porém, cada pessoa tem o seu limiar de espera, o seu limiar de dor, né? Cada um sente de uma forma diferente e nós não podemos estar julgando, pois nós temos que ter, em partes, empatia para nos colocar no lugar do outro e saber que ele não está passando apenas por uma dor física, e sim por uma dor emocional que intensifica aquela dor. Nós temos alguns tipos de dor: dor aguda, crônica, lancinante, recorrente, total, de cuidados paliativos, dor da alma, dor de ver o tempo passar. A dor aguda é aquela doença que causa uma dor com um período curto, de minutos a semanas. Então pode ser enxaqueca, pode ser labirintite, pode ser uma intoxicação alimentar que causa dor, pode ser uma gripe, pode ser alguma torção, ou seja, são aquelas doenças e dores que vêm, ficam ali por um tempinho e passam. Claro, isso não quer dizer que não seja uma dor que seja intensificada, uma dor forte, mas definimos assim como dor aguda aquela que não vem e fica, como tem aquela dor crônica, que são causadas por doenças que são irreversíveis, né? Então são doenças que variam de meses a anos, mas isso não quer dizer que depois de anos venha a se recuperar, mas de alguma forma a gente vai se acostumando com os sintomas e com o passar do tempo nós acabamos a saber conviver com ela, com essa dor. Doenças consideradas crônicas ou irreversíveis são aquelas que nos acompanharão para o resto da vida. Por exemplo, diabetes, colesterol alto. Quando eu falo colesterol assim, mas não tem aquela taxa assim que nem de diabetes, que se eu atingir mais de 125, eu já estou diabético, e mesmo que eu venha atingir o nível 100, eu continuo diabético, só que controlado. O colesterol, uma vez que eu estou tomando remédio, dificilmente uma pessoa venha a interromper. Como pressão alta. Pressão alta não são picos depois que eu entrei com a medicação. Não é? Aquela pessoa é considerada como hipertensa. Então, ela tem uma doença crônica, uma doença permanente. A dor fantasma é a dor que incide sobre os fantasmas ou a dor de órgãos, sejam eles orgânicos ou emocionais. Vocês vão se deparar com pessoas que são amputadas, que não têm um membro do corpo, inclusive interno. Por exemplo, uma mulher que faz uma cirurgia de retirada de útero, ela nunca mais será a mesma. Por quê? Uma vez que você tira um pedaço de você por uma questão de escolha, é uma coisa legal. Quando é uma escolha de outra pessoa e sendo essa a única opção, nós sofremos pela perda. E nós ficamos com esta dor por algum tempo. Então, vocês vão se deparar com pessoas que vão chegar assim para vocês. Uma pessoa que foi amputada, não tem uma das pernas, e ela vai chegar para vocês e falar assim: nossa, hoje eu acordei com uma coceira no meu pé, ou com uma dor. E você vai pensar assim: nossa, mas como isso? Né? Acontece que nós estamos ligados no sistema nervoso.
O nosso cérebro, ele está acostumado a transmitir os sinais que todo o corpo causa. Então, com esses sinais, ele foi acostumado a sentir coceira, frio, dor em toda a parte do corpo. E mesmo que eu seja amputado, pelo menos por algum tempo, eu estarei tendo esta mesma sensação, até o meu cérebro se conscientizar, se acostumar com a sua nova, entre aspas, codificação. Quando eu falo também dor emocional, dor fantasma emocional, é aquela dor que a gente não consegue pôr em palavras. Eu estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei te explicar. Eu não sei se é uma agonia, uma angústia, uma tristeza, um aperto, enfim, são situações em que a gente não consegue colocar em palavras para ficar o melhor entendimento ao outro. Mas, de certa forma, nós temos nessa situação um sentimento, uma dor de perda, uma dor emocional. Temos também a dor lancinante. Quando a gente fala essa dor, ela está enquadrada nos grupos de dores agudas com repetições contínuas. Então, aquela dor que sim vai e volta não é uma dor de doença crônica, ela é uma dor episódica, só que dentro deste mesmo episódio nós temos níveis diferentes de dor durante o seu percurso. Por exemplo, diferente da dor de apendicite, que é uma dor que inicia e tende a só piorar, nós temos a questão de pedra no rim. Por exemplo, todas as pessoas que sofrem com cálculo renal, elas têm picos de dores. Então, depende da forma como você se movimenta, depende do movimento que você faz ali brusco ou não, depende se você pegou friagem, depende de uma série de coisas. Então, nesse mesmo período, ali que você foi ao médico, você está fazendo tratamento, mesmo com o tratamento, você pode ter os seus altos e baixos durante o episódio de dor. É uma dor que aflige, uma dor que, assim, que, entre aspas, te limita, porque você nunca sabe quando ela vai voltar dentro daquele episódio. E também é uma dor da separação, da recordação, de sofrimento e de lamúrias. Eu costumo dizer que a dor lancinante na questão emocional é a dor da saudade. Depois de um certo tempo, a pessoa começa a aprender a lidar com a saudade. Mas sempre tem aqueles dias que bate uma saudade maior, ou seja, nesses dias bate uma dor. Há dias que você está bem, no dia seguinte você já acordou pensando em tal pessoa, em tal situação, e você acaba por sentir ali uma dor momentânea, uma dor forte, uma dor de luto, entre aspas. Tem um luto já superado, porém de saudade. Saudade porque se separou, saudade porque teve morte, saudade porque teve um rompimento, enfim. Mesmo que você tenha terminado de forma não amigável, você pode estar sentindo falta de alguma situação, de algum momento que vocês tenham vivido e não da pessoa em si, mas aquela dor momentânea, aquela dor, entre aspas, profunda, momentânea. Temos também a dor dos cuidados, que é chamada de cuidados paliativos, né? Que seria cuidar do doente crônico, mantendo um controle efetivo da dor e de seus sintomas. Quando a gente chega nessa parte, nós temos a noção de que o nosso paciente ele está chegando aos fins de seus dias. Por quê? Porque nós não temos mais o que fazer com relação à evolução do tratamento. Nós sabemos que ele não vai melhorar, que não vai haver a cura. Então, nós estaremos promovendo uma morte digna, uma condição de vida mais digna, com menos dor, com menos sintomas, com menos desconforto. Por isso que é chamado que é dor dos cuidados, porque é uma dor que a gente sempre vai estar tentando controlar para que viva de uma forma mais branda.
A dor total é quando não sofre apenas pelos danos e lesões físicos, mas também pelas consequências, sejam elas emocionais, sociais e espirituais, que o convívio com as perspectivas da morte pode causar. Ou seja, a doença ela traz muitas consequências, não só fisicamente, mas também emocional, social e espiritual. Quando nós temos uma doença, nós estaremos não só pensando naquele momento, como a gente já pensa lá na frente. E é inevitável você não pensar a respeito da morte. Né? Você pensa a respeito da morte do outro, você, quando está em relação ao outro, mas quando está em si a doença, você também pensa e reflete a respeito da própria morte. E quando nós fazemos essa reflexão, nós percebemos o quanto a doença nos limitou e nos permitiu momentos de introspecção. Muitas das pessoas que ficam doentes, elas ficam muito introspectivas, e é aí que nós temos que cuidar com uma questão emocional, pois ela pode estar se entregando devido às consequências. Então, dor total é quando eu não consigo ou quando eu não separo uma dor física do emocional. Que a dor física me traz prejuízos emocionais onde eu não consigo dar sequência na minha rotina, dar sequência no meu dia a dia. Às vezes porque realmente a doença limita, mas também muitas vezes porque o nosso emocional, já pensando nas consequências, nos limita. Por exemplo, você marca de fazer alguma coisa, você está doente e você marca de fazer alguma coisa e em cima da hora você desiste porque você diz assim, não vou poder usar mais mesmo, não vou poder fazer mais mesmo. Então você acaba desistindo. Então você mesmo decide por não realizar muitas das coisas por conta da doença e das consequências que você já pensou lá na frente, ou seja, o que a tua ansiedade está causando. A dor de ver o tempo passar, ela expressa não só um modo específico de vida, mas também uma situação de inconformismo. É a primeira fase do luto, da negação. Comigo não é possível, não pode ser verdade. Imagina eu ter essa doença ou a outra pessoa ter essa doença. A pessoa fica inconformada. Ela não acredita e não se conforma de estar passando por aquela situação e de não poder fazer nada. Muitas vezes vai ter momentos em que a gente vai ver o outro doente, precisando de palavras de conforto. Muitas vezes a gente vai ver pessoas sentindo dor, sentindo os efeitos colaterais de algum tratamento e chega um ponto que nós chegamos ao limite, que nós não podemos fazer mais. E quando nós não podemos fazer mais, entra a parte de ver o tempo passar, ou seja, o tempo da espera. É o ver a vida da janela. A vida estar passando lá fora e você vivendo dentro de um quadradinho. Às vezes porque é necessário e às vezes porque nós nos colocamos nesse lugar. É um sofrimento não tangível pelas tecnologias, ou seja, você pode estar fazendo um tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, enfim, diversas terapias, mas esse sofrimento nenhuma tecnologia consegue atingir e melhorar. É de dentro para fora. O outro pode ajudar, se o paciente quiser, mas ainda assim é difícil, pois nesse momento a gente vai estar escutando a alma. A gente vai estar escutando o mais íntimo de cada pessoa. O seu emocional, os seus sentimentos. Ela está colocando para fora aquilo que ela está pensando, está sentindo. E ela não vai falar de uma forma tão delicada, de uma forma em que a gente não vá
não comover a outra pessoa. Quando a pessoa chega ao ponto de falar, é porque a dor ela já está insustentável. Então ela precisa desabafar, precisa pôr para fora, e você vai ver a pessoa mais transparente ou mais por dentro impossível. Então ela vai estar expondo a sua alma, e é aí que nós entramos com os nossos ouvidos para estar escutando o que elas têm a nos dizer. A dor da alma é uma pequena fagulha do sofrimento. Ela causa sensação desagradável, variável, intensa e extensa de localização. É uma dor que se espalha. É uma dor não conseguida ser identificada. É uma dor não conseguida se perceber. Eu estou com uma dor, eu estou com sofrimento, mas eu não sei lhe dizer qual ou aonde eu estou com dor. Enfim, é uma dor de dentro para fora que você pode fazer radiografia, ressonância, tomografia e você não vai descobrir a causa porque é uma dor da alma. Por isso que a gente diz que a depressão, muitas pessoas que têm depressão têm dores. Dores essas que ninguém vê e que muitas vezes não se entende. Mas são dores onde nós conseguimos despejar a nossa decepção, o nosso fracasso, a nossa falta de estabilidade, nossa falta de disposição, falta de ânimo. Estamos entregando. Quando a gente chega ao ponto de falar isso, nós estamos com uma dor na alma bem aprofundada, mas isso não quer dizer que eu darei sequência ao não cumprimento do tratamento. São os momentos de altos e baixos em que a gente acaba por pôr para fora momentaneamente o que a gente estamos sentindo, mas que pode ser mudado ao longo do tempo. Isso não quer dizer que não volte a ter essa dor da mesma sensação. Por isso que faz parte do luto, né? Nós temos 5 fases do luto, onde explica esse vai e volta dessas dores. A dor do cuidador, né, é a dor de quem cuida. Quando a gente fala assim, todo mundo fala do cuidar, né, do que tem que ser feito ao paciente. Mas o que fazer com o cuidador? Quem cuida do cuidador? Né? Quem vai cuidar? Então, o envolvimento emocional leva o cuidador a sofrer com a dor de seu paciente. Por quê? Como falei, haverá vezes em que a gente não conseguirá fazer nada para evitar ou amenizar uma situação e a gente acaba por sofrer o sofrimento do nosso paciente. A gente acaba se colocando no lugar ou estende a mão e diz: estamos juntos. Sejam elas em níveis de compaixão, seja pela própria dificuldade de aceitar a dor como condição inerente ao ser humano. Nós podemos nos colocar no lugar do paciente e assim sentir a compaixão, né? Ter empatia, ou porque nós mesmos temos uma dificuldade de lidar com essa condição de vida. É como já falei anteriormente em outros tópicos, com relação à morte, que muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre a morte, que é vista como um tabu ainda, não pela morte em si, mas por não saber lidar com ela, nem a própria, nem a dos outros. Então, não só com a morte, mas também com relação à doença, relação à dor, a gente não sabe lidar. Nós vamos aprendendo a lidar com ela, dependendo da circunstância. Mas
tem um processo para ser aprendido, tem um processo para ser elaborado, para ser conscientizado. A dor psíquica, né, é um momento do diagnóstico, né, que é um momento de novos desafios e uma manutenção do equilíbrio. Ou seja, é quando a gente passa a ter que passar por um médico, ter que passar por um tratamento de fato com relação ao emocional, pois o estado emocional da pessoa ela já está o afetando de forma que venha a prejudicá-lo. Então, ou nós fazemos encaminhamento, ou nós acompanhamos esse processo de diagnóstico, um novo desafio dali para frente e, consequentemente, buscando manter um equilíbrio. Quando a gente fala a perda da própria vida, as pessoas não só pensam a maneira que estarão morrendo, como será, como também temem o isolamento. Temem que as pessoas os abandonem, os deixem de lado, não os valorizem, não os considerem. E para isso, para ele evitar que façam isso, o próprio paciente faz. Para ele não sofrer um abandono, ele mesmo abandona. Ele mesmo se fecha em seu casulo para não haver a dor de ser abandonado. Relutantes em ficar perto demais da própria morte. Então, eles evitam falar sobre, eles evitam viver de maneira que o amanhã talvez não exista, pois eles negam a morte, negam que isso possa acontecer. Lá no início nós falamos sobre o luto, né, sobre o luto normal e o complicado, que é o patológico, e uma diferença, simples diferenças assim, que nós temos para identificar, é que no luto normal nós temos pouca ambivalência em relação à perda. O que no luto patológico, ele tem não só ambivalência, como raiva inconsciente, ou até mesmo consciente, em relação à morte. Ele esboça uma reação, ele reage, ele tem raiva, ele tem ira, ele tem um ressentimento com relação à morte. No luto normal, nós temos sim o choro, a alteração de peso, de libido, irritabilidade, perda de concentração e atenção diminuída, mas já no patológico, ele é similar ao luto normal, porém com maior intensidade. Um outro exemplo ali é de que no luto normal nós temos a presença de raros pensamentos a respeito de suicídio, o que no patológico é um pensamento recorrente, um pensamento normal, um pensamento comum. Não só um pensamento, como eles chegam ao ponto de planejar, né? Enquanto no normal passa vagamente um pensamento ou outro, já no patológico ele já avança um pouquinho e pensa também no planejar. Ele pensa em morrer e pensa o como morrer, né? Já tem um grauzinho mais avançado, onde tem que acender mais ainda a nossa lanterninha, porque geralmente pessoas que se suicidam, elas nos avisam e nós acreditamos
ou melhor, preferimos acreditar que seja para chamar a atenção. Se vocês um dia pararem para estudar a respeito do suicídio, vocês vão se dar conta de que nós temos muito mito em relação a ele. E um dos maiores mitos é que as pessoas continuam a falar de que assim, quem quer se matar não fala. Esse daí que fala é para chamar atenção. Não. A pessoa que se mata foi aquela que deu sinais. Aquela que de alguma forma, falada ou não falada, literalmente, diretamente, ela está pedindo ajuda. Ela pode não chegar para você e falar assim, eu preciso de ajuda. Mas ela pode estar falando de uma outra forma que ela precisa, que ela quer, que ela necessita de ajuda. Nós temos ali pouca vulnerabilidade, né, com relação ao luto normal, onde já no luto patológico nós temos maior vulnerabilidade a outras doenças físicas e psíquicas, ou seja, nós ficamos mais com a imunidade baixa e propensos a adquirir ou a desencadear uma doença, seja ela de causas descobertas ou desconhecidas, autoimunes, doenças crônicas, doenças degenerativas, doenças episódicas, enfim. Cada organismo reage de uma forma diferente, porém o corpo sempre fala. Essa visão aqui da diferença entre luto normal e patológico é da Elizabeth Kubler-Ross. Vocês vão encontrar esta tabela mais clara e mais bem pontuada no livro dela sobre a morte e o morrer. Eu super indico esse livro, eu acho que todos deveríamos ler ele para podermos nos colocar no lugar do outro, e não só nós profissionais da área de saúde, mas também todos os indivíduos, porque todos, inevitavelmente, todos passarão por esse processo. Todos passarão pela morte, seja pela morte de alguém ou pela própria morte. Afinal, ninguém vai virar semente. Mas além do dela, eu trouxe outras visões aqui sobre o luto patológico e o luto normal, né? Onde os dois, de alguma forma, citam que o luto patológico é aquele que requer mais atenção, que é um luto que dura por um tempo indeterminado, com sentimentos e sintomas intensificados, e que muitas vezes, por mais que a pessoa queira se ajudar, queira melhorar, ela não consegue. Então, por isso que ela vai ao médico, faz tratamento psiquiátrico, faz tratamento psicológico, e ainda assim ela não tem forças para conseguir superar e recuperar-se, voltar ao que era. A subjetividade é quando eu falo porque ninguém é igual ao outro. Cada um reage de uma forma diferente. Cada um age de forma diferente. Então, a subjetividade é o modo como nós estabelecemos nossa vivência de transcendência, seres pensantes, mesmo humano. Ou seja, eu tenho um pensamento diferente do seu a respeito da mesma coisa, pois nós tivemos vivências diferentes. Nós vivenciamos aquela situação de uma maneira completamente diferente, ou às vezes parecidas, mas ainda assim traz reações, traz pensamentos únicos. A subjetividade é um conjunto de crenças que faz com que cada pessoa se determine enquanto sujeito, ou seja, são as características de determinada pessoa.
São as qualidades, são os defeitos, são características, é a pessoa. Cada um tem uma subjetividade. Eu tenho uma subjetividade e você também. Eu sou uma, você é a outra e nós somos diferentes em todos os aspectos. Mesmo quem é gêmeos, que só muitas vezes só tem, nem tem a aparência igual, mas ainda assim uma subjetividade diferente. E a subjetividade ela vem trazendo a efetivação de sonhos e ideais. Cada um tem um sonho diferente, ideais diferentes a serem alcançados e cada um vai agir de maneiras para que possa consegui-los, ou seja, estamos sempre em busca de uma realização. E às vezes o que é uma realização para mim não é para você e vice-versa. Às vezes eu conseguir comprar um carro é uma realização e você olha e pensa assim, nossa, mas você tem um ideal, você tem esse sonho? Nós não podemos estar julgando o tamanho do sonho do outro, né? Só retornando, lá no início eu falei sobre as doenças psicossomáticas. Acredito que você que está entrando ou que já está há um bom tempo na área de Desculpe, né, retornando, eu não encontrei a palavra que eu queria para a gente poder estar retomando, mas o tema seria psicossomática, onde são doenças emocionais que não têm uma causa clínica, que você pode estar fazendo exames, você pode estar com sintomas, mas não tem uma justificativa clínica. Você não vai encontrar em exame nenhum, você não vai encontrar em enciclopédia nenhuma. É aquelas doenças em que o corpo fala. Por exemplo, a fibromialgia é uma das doenças mais difíceis de serem diagnosticadas, pois elas não aparecem em exame nenhum. E ainda assim, abrange muitas pessoas e com graus bem severos e vem desencadeado do emocional. Então, são doenças também que refletem a maneira como a pessoa está pensando, é o corpo pedindo ajuda. Então, são doenças psicossomáticas, são doenças que o corpo veio a desenvolver devido ao seu emocional. Eu não me recordo se eu já falei para vocês que cada órgão e víscera tem um sentimento diferente. Então, muitas vezes, vocês vão acabar se deparando que eu não tenho uma causa física, uma justificativa física para determinada doença em determinado órgão, mas se eu pensar para o viés de que tal órgão representa tal sentimento e aquela pessoa tem aquele sentimento aflorado, muito aflorado, pode estar ali a razão. Um exemplo é o fígado é o órgão que representa a raiva, a irritabilidade, ressentimento, mágoa. E alguma pessoa tem lá cirrose. Sim, porque a cirrose não é só de pessoas que beberam muito, mas todas as doenças que nós temos ou que nós podemos ter no fígado chegarão lá na frente e desencadearão uma cirrose, virarão uma cirrose.
E se eu não tenho uma descoberta de qual a razão que fez com que eu tivesse cirrose, eu não bebo, eu não como gordura, porque eu nunca tive gordura no fígado, eu não tenho nenhuma má formação no fígado, eu não tive hepatite, eu não tive uma overdose de medicamento ou excesso de plantas, enfim, eu não tenho uma causa física. Então a gente vai para o viés emocional. É uma pessoa que tem muita mágoa, muito ressentimento e que, claro, isso causa a irritabilidade, a raiva, enfim. E você acaba pensando, nossa, essa pessoa realmente é tudo isso. Então, a gente consegue associar e, de certa forma, descobrir. Recapitulando. Na aula de hoje a gente viu o conceito básico de adoecer, que não é apenas uma ausência de saúde, mas sim um processo de envelhecimento ou um processo em que o corpo vem a reagir desta maneira a determinadas situações, onde ele abrange tanto questões físicas como emocionais, sociais, espirituais. O corpo, ser humano, é um conjunto de fatores em que estando em desequilíbrio, pode estar, consequentemente, desequilibrando os outros fatores. Nós temos diversos tipos de dores, como crônica, aguda, lancinante, dor da alma, dor de ver o tempo passar, dor da saudade, enfim, nós temos diversos tipos. E cada dor tem a sua característica, sua particularidade e suas peculiaridades. Falamos também sobre as fases do luto, que nós temos ali luto pela perda da vida, pela perda do corpo sadio, pela perda da saúde, perda de sonhos, enfim, perdas. Nós passamos por um processo de elaboração toda vez que nós sofremos alguma perda. Eu iria dizer que a gente tem vários tipos de luto, mas eu quero que vocês entendam o modo do que eu estar pensando. De fato, luto como conceito único, nós temos o luto normal e o luto patológico. Mas nós vendo o luto como um significado de perda, então nós podemos dizer ali que a gente tem um luto sim pela perda da vida, seja a nossa ou a de outra pessoa, a perda do corpo sadia, seja um nosso ou de outra pessoa. Consequentemente, nós temos a perda da saúde, a perda de sonhos, seja os nossos sonhos ou os sonhos de outros, que também podem nos comover, e também qualquer outro tipo de perda que venha nos impossibilitar, interromper a nossa vida. Luto normal ou patológico, complicado, que são as fases de aceitabilidade e a de maior necessidade de buscar ajuda. Então, o processo de luto é de elaboração, em que quanto mais o tempo passa, mais superado eu esteja. Se eu estou tendo uma grande dificuldade, eu estarei, então, precisando de ajuda. Família, paciente, equipe. É uma parceria de sucesso. Quando eu tenho esses três em conjunto, com o mesmo objetivo, nós conseguimos chegar a um benefício, a uma vontade única, de comum acordo. Então, eu preciso ter uma boa relação com o familiar, com o paciente, para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, como foi falado no módulo anterior com relação paciente e equipe. E, por fim, a respeito do morte e o morrer, que há distintas visões, há várias maneiras a gente interpretar e entender a respeito do... Nós não só interpretamos de formas diferentes, como nós também temos vivências diferentes com relação à morte e ao morrer, que faz a gente ter um certo
temor a essas palavras, mas que a gente precisa abrir os nossos olhos e ver de uma forma diferente para que nós possamos fazer diferente o fim da vida. Quando eu vejo a morte de uma maneira como sendo algo normal, inerente ao ser humano, nós conseguimos fazer com que a gente leve uma vida mais, entre aspas, leve e que a gente consiga aproveitar até o fim dos nossos dias. Como eu não sei o dia da manhã, eu aproveito hoje. Seria basicamente isso. E não só para nós, mas também com relação aos nossos pacientes, com relação aos familiares deles, com relação à nossa família, com relação a nós mesmos, nós precisamos ter uma mudança de pensamento para que haja uma mudança de comportamento. Quando eu me conscientizo de que todos somos iguais e que todos estão passíveis de passar pela mesma situação, nós conseguimos cuidar e tratar o outro com mais cuidado, com mais apreço, com mais afeto, com mais respeito. Não digo que haja desrespeito, absolutamente. Mas eu digo que nós conseguimos olhar aquela pessoa de forma diferente. Nós conseguimos olhar aquela pessoa como um ser humano incapaz, um ser humano frágil, um ser humano em partes difíceis de lidar, porque eles também têm os seus tabus e preconceitos e medos, mas nós conseguimos realizar o nosso trabalho de muita qualidade e chegar no fim do dia e dizer assim, missão cumprida. A nossa missão, ela é grande, difícil, mas também recompensadora. Não digo recompensas materiais, mas recompensas emocionais. Quando a gente vê um paciente, um familiar bem, mesmo que clinicamente não esteja, mas que a gente percebe que ele está se sentindo acolhido, se sentindo protegido, ou melhor dizendo, amparado, é uma consequência do nosso trabalho. E eles estando assim, a gente também consegue trazer mais resultados. Isso não quer dizer que a gente vai evitar a morte de alguém, absolutamente, porque nós não temos esse poder. Tudo depende de como o tratamento vai reagir com relação àquele paciente, mas nós podemos contribuir ali por uma caminhada, por um fim de vida mais digno e mais tranquilo. Essas são as referências que eu utilizei para estar dando esta aula. Eu espero que vocês se interessem por esse tema e que vocês possam estar se aprofundando para que vocês se encantem ainda mais pela oncologia. Obrigada por terem ficado até o fim desta aula. Se vocês ficaram com dúvida, não esqueçam que vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e também não esqueçam de acessar o AVA para fazer as atividades e ler os textos complementares. Obrigada!